eu queria falar um pouquinho do texto de Hugo Verani, para que vocês tivessem um pouco uma ideia de que é o que tem o texto de Verani e como encarar essa leitura, sim? Então, vejam bem, o texto de Hugo Verani, na verdade, é uma antologia. Ou seja, é uma antologia do que são manifestos, proclamas e outros escritos de vanguarda organizados país por país hispanoamericano. Então, o texto de Verani, especificamente, escrito por Verani, é o prólogo do livro. É aquele que começa com as vanguardas literárias em Hispanoamérica. Ese prólogo do libro, ese primeiro texto de Verani, intitulado Las vanguardias literarias en Hispanoamérica, funciona como una explicación geral das vanguardas, na qual Verani faz referencia a as vanguardas de cada dos países de Hispanoamérica, explica os autores, explica as diferenças, explica varias cuestiones de cómo as vanguardas crean una ruptura importante con todo que é o modernismo y cuál é o espíritu que guía os movimentos de vanguarda, ¿sí? De Hispanoamérica. Por tanto, quando eu falo do texto de Verani, eu falo do texto de Verani em dois sentidos diferentes. En principio, do texto propiamente de Verani, ou seja, asignado e escrito por Verani, que é o prólogo, que funciona como a bibliografía. E quando eu falo do texto de Verani, também pode ser, bom, não é o texto de Verani, é a compilação que Verani fez de todos os manifestos escritos mais ou menos entre as décadas de 20 e 1930, que Verani recopilou e fez uma compilação e organizou país por país. Uma das coisas importantes para entender, então, deste texto é a bibliografia de Verani, por um lado, a compilação de Verani, por outra parte. E eu queria me referir não tanto ao texto bibliográfico de Verani, hoje, porque o texto bibliográfico de Verani é bastante descriptivo. É um texto que descreve, puntualiza que é importante em cada vanguarda, e é um texto bem entendível que, particularmente, eu acho que acrescenta ao texto de Schwartz e acrescenta ao texto de Franco. En todos os casos, Verani insiste nesta ideia de que a vanguarda quebra a modalidade da literatura modernista do século XIX. Por quê? Bom, porque precisamente o que está em jogo é uma quebra em torno do que nós chamaríamos de tradição literária. Ou seja, as vanguardas vêm para quebrar com uma tradição literária que está associada à ideia de literatura que tem o século XIX, ou seja, uma literatura burguesa vinculada à ideia de arte pela arte, vinculada à ideia de uma instituição literária e vinculada, sobretudo, a uma classe social, que é a burguesia. Os movimentos de vanguarda plantean coisas totalmente diferentes. Primeiro, são colectivistas, ou seja, a figura do autor no movimento de vanguarda, pelo menos no primeiro momento, nas décadas de 20 e 30, está diluída em um coletivo. Por isso é que são tão importantes os manifestos, porque os manifestos, às vezes, são obra de um autor, mas incluso quando fala um autor, sempre fala em nome de um movimento, em nome de um grupo. A ideia de que o autor deixa de ser esse autor individual, individualista, burguês, e se transforma em um autor coletivo, em um autor socializado, é também a própria ideia que está inscrita no formato dos manifestos. Não é só o autor que se colectiviza, é também o leitor. Já não é aquele leitor burguês que na comodidade da sua casa se senta com um livro na mão para fazer uma leitura silenciosa. O manifesto é um formato textual que pressupõe uma leitura coletiva
por eso que también aparecen las primeras revistas murais, o sea, revistas que no son no formato de lectura individual, más revistas que se colan en las paredes como un cartaz, y que por tanto o lector deja de ser ese lector individualista y pasa a ser un lector masificado, colectivo. ¿Entiende esto? Esto está también vinculado a una modernización artística en la cual todos lo que son las nuevas millas de broadcasting, específicamente o radio, mas también las millas audiovisuales, específicamente o cinema, presuponen un vínculo entre a arte, a autoría y o público que es diferente de aquel do século XIX. O espectador de un filme está en una posición que por una parte él está asistiendo un filme, mas por otra parte forma parte de un grupo que está asistiendo un filme. As reacciones y los intercambios entre público y obra de arte, que en la verdad aquí ya podríamos no llamar de obra, porque un concepto del século XIX, más tal vez de producción o de producto artístico, las interacciones comienzan a ser de ida y de vuelta. Nós, hoje, na contemporaneidade, podemos estar pensando que nós temos uma interação muito fluida a través das mídias sociais, com os programas, podemos comentar, etc. Isto, no começo do século XX, é toda uma novidade. É toda uma novidade. De alguma forma, vejam bem, algo do que é a literatura em forma escrita, nós poderíamos dizer que se teatraliza com as vanguardas. Un intercambio entre público y obra que hasta ese momento estaba prácticamente restricto a lo que sería o género dramático y específicamente a lo que sería a performance do género dramático a través do evento de a presentar una obra de teatro, ahora esta idea de intercambio público-obra comienza a se estender también para un poema, comienza a se estender también para una definición de lo que debe ser la poesía, comienza a se estender para una revista. En otras palabras, lo que está en juego aquí es una politización de la literatura. Y cuando hablamos en politización de la literatura, no estamos diciendo apenas porque los grupos de vanguardia son mayoritariamente de cuño socialista, comunista, anarquista, etc. Estamos diciendo que existe una politización de la literatura porque lo que acontece es que la literatura entra no jogo dos discursos sociais en seu conjunto. En otras palabras, sai da academia, sai do mundo literario, sai da Torre de Marfil y a palabra literaria se transforma en la palabra no apenas dos escritores, mas también de grupos sociais y también, en otras palabras, a literatura entra en lo que sería o grande teatro da sociedade, o grande universo de todos los discursos que están circulando. Que esta es una ruptura notable, ¿no? Y yo diría que es el punto final do que é a modernización do modernismo. Porque como yo tinha comentado, o modernismo era ambiguo en ese sentido. Por una parte, los modernistas, los poetas modernistas, escribían poesía pensando en un discurso específico del arte por el arte, y ese discurso poético era intocado por los otros discursos da sociedade, do povo, etc. Mas, por otra parte, los poetas modernistas son también los primeros escritores profesionales da modernidade, porque no escriben apenas poesía, escriben crónicas, escriben contos fantásticos, escriben para foliachins, escriben para lo que sería a industria cultural. Y por tanto, los modernistas tienen un pé no discurso tradicional da literatura como arte y otro pé no discurso modernizado
da literatura como discurso social, como discurso ancorado y no medio de otros discursos sociales. Las vanguardas no. Las vanguardas toman claramente partido pelo segundo camino, o camino de as vanguardas son discursos en una sociedade. E por isso, o ponto mais importante das vanguardas é a união entre literatura e vida, ou, se vocês quiserem, entre arte e vida. E é precisamente nesse ponto que, tão importante quanto a produção da poesia de vanguarda, é a produção, por dizer assim, metapoética das vanguardas, que son os manifestos. Porque os manifestos son verdadeiramente o género que coloca en conexión literatura y vida, na medida en que son un formato textual que é trazido da política. Todos os manifestos das vanguardas se inspiran, por dizer así, en un mesmo protótipo de manifesto, que é o Manifesto Comunista, de 1848, y que comienza también metafóricamente. Un fantasma percorre a Europa. É o fantasma do comunismo. Vejam bem que interessante esse gesto. Porque o gesto de Marx e de Engels ao redactar o Manifesto Comunista é um gesto que já coloca de uma forma anticipada esta ideia de vanguarda, de a literatura não é apenas arte. A literatura é o uso da linguagem. É como a linguagem é capaz de criar. E como a linguagem é capaz de ter isto que em grego seria a poiesis. Criar realidades novas com a linguagem. E que a política, se não criar realidades novas com a linguagem. Entende? Então, esse começo do Manifesto Comunista, um fantasma recorre a Europa, começa com uma sombra, se vocês quiserem, é um pouco um caminho que vai sendo recorrido pela literatura ao longo do século XIX, mas que encontra seu ponto de clímax com a ruptura vanguardista e os manifestos de vanguarda. ¿Sí? Então, embora não todos os manifestos de vanguarda falen do Manifesto Comunista, todos, de alguma forma, são trazidos de aquele. São trazidos de aquela ideia inicial de um manifesto político. Ora, vejam bem, quando nós estamos falando em manifestos, e nisto estou me referindo agora a Gelado, não estou me referindo apenas a aquelas coisas que diz manifesto futurista, manifesto tal. Vejam bem que o texto de Verani não recopila apenas coisas que se autodenominan manifestos. O texto de Verani recopila manifestos, proclamas e outros escritos. Que significa isto? Nós temos que dividir o que é um manifesto, por dizer assim, puro. Um manifesto com todas as características do manifesto, que geralmente começa com uma introdução, na qual se define quem somos nós e quem é o inimigo. Logo continua com uma definição, ponto por ponto, de quais são as nossas ideias, propostas e objetivos de luta. Y finalmente acaba con una convocatoria, o sea, con una apelación a que quien lea o manifesto se una a nós en contra de los otros. ¿Ok? Este es un formato de manifesto clásico, puro. Porém, manifesto no es apenas esa forma. Manifesto es un discurso. ¿Qué significa esto? É um tipo de acto de fala que está caracterizado pela polêmica. E, portanto, pode ser que existam discursos de manifesto
en textos que no se denominen a sí propios como manifestos, que hizo que no estemos los textos de Verani. Cuando vocês ven país por país qué textos están inclusos, o que vocês ven es que algunos son archivos que aparecieron, otros se denominan manifestos, otros se fala de proclama, otros se fala de convocatoria. En otras palabras, hay incluso poemas, como por ejemplo el propio poema de Huidobro, Non Serviam, o como un poema de Neruda llamado Arte Poética. Entonces dice, mas es un poema, no un manifesto. No. No es a forma o formato manifesto. Porém, na esencia discursiva de ese texto está a polémica. En otras palabras, está o discurso do manifesto. A explicação específica do discurso do manifesto, vocês têm claramente no capítulo 2 de Gelado. Isso não está explicado no texto de Verani. Por isso é que o texto de Verani pode chamar a confusão um pouco, o prólogo de Verani. Porque vocês ven que Verani está falando en manifestos, mas depois, quando van país por país, vocês ven que alguns se falan manifestos e outros não se falan manifestos. ¿Entende? No entanto, todos funcionan con esa característica, o discurso do manifesto. E qual é o discurso do manifesto? Bom, da mesma forma que todo manifesto começa como manifesto comunista, toda vanguarda começa com um manifesto, que é o manifesto futurista. O manifesto do futurismo italiano, en 1909, é provavelmente a primeira transposição do discurso meramente político a un discurso vinculado a arte, como arte da sociedade. Algo disso está explicado no texto de Schwartz. Cuando no capítulo primero Schwartz explica cómo se llega às vanguardas y cómo se llega a Huidobro, ele fala sobre o manifesto futurista italiano, ¿sí? Que é também conhecido como manifesto de Filippo Marinetti, que é que é provavelmente o primeiro que faz essa transposição, ¿sí? Ora, quais são as características desta questão? Então, em princípio, que é um manifesto literário? Em princípio, um manifesto literário tem características de todo manifesto, ou seja, do discurso do manifesto, que é a ideia do discurso polêmico. Ou seja, primeiro, é coletivo. Embora esteja asignado por uma pessoa, essa pessoa se supõe que fala em nome de um grupo. En segundo lugar, ese grupo es nós. Están os inimigos. Por tanto, o manifesto define sempre un nós e quem são o grupo, as pessoas ou as instituições contra as quais nós estamos. Não sei se vocês observam que já isso define a ideia de polêmica. Polemos é uma palavra grega que significa guerra. A polémica es una guerra verbal, una guerra de palabras. Vean qué interesante. O Luís XV, no século XVIII, escreveu nos seus cañones do seu exército. Última ratio regis. Significa a última razão de um rei. Ou seja, quando o rei já não pode falar mais, o que faz? Dispara a arma. Aí é onde acabou a polêmica. Ok? Por isso a polêmica é sempre uma coisa boa. Porque enquanto nós estamos polemizando, nós não estamos nos matando. É uma guerra verbal. E na medida em que é uma guerra verbal, ainda temos possibilidades de evitar as guerras de verdade. Tá? Vean qué curioso, porque esta idea de la palabra guerra, polémica, bélico, son todas da orden do discurso militarista.
Da mesma forma que avant-garde ou vanguarda. Vanguarda é a parte de um exército que está na frente, que ataca primeiro. Ou, se vocês quiserem, como diría o título do jornal de Osvaldo Andrade, ponta de lanza. No es cualquier ponta. Es una ponta que serve para abrir camino, mas abrir camino ferindo. Por tanto, outro elemento importante do manifesto, tan importante como quem somos nós e quem são nossos inimigos, é a retórica geral do manifesto. O manifesto tem uma retórica agresiva. Defende pontos, mas não defende procurando consensos. O manifesto defende atacando. Defende ideias atacando. Por isso que Gelado divide seu capítulo en preparen, apunten, fogo, para diferenciar as três partes do manifesto, ou as três partes do discurso do manifesto. En todo manifesto, ou en todo texto amanifestado, por dizer assim, ou seja, en todo texto que, embora no se llame de manifesto, se apresenta con un discurso de manifesto. En todo texto ustedes van a hallar figuras retóricas como a injuria, como a ironía, como a exageração, a hipérbole, a argumentação afirmativa sempre. Vejam bem, eu não posso fazer um manifesto duvidando do que eu digo. Todo manifesto sempre propõe algo afirmativamente e não cria dúvidas sobre isso. Não cria necessariamente argumentos. São consignas. ¿Se entende isto? A poesía é tal coisa. A literatura é tal coisa. Não vai estar dizendo, não, tal vez se pensamos em tal autor, tal vez se pensamos... Não é um discurso ponderado o manifesto. É um discurso de palanque. Ok? Então, portanto, todo discurso amanifestado ou todo discurso de manifesto sempre afirma algo que se define como algo que somos nós que afirmamos y que no es o que afirma nosotros. Y presupone una valoración disso, né? Obviamente, de que isto que nós afirmamos é o que é bom, é o que é razoável, é o que é novo, é o que é moderno, é o que corresponde. E os outros afirman o que não corresponde, o que está ultrapassado, o que é antigo. Digo, o manifesto é maniqueísta. Si no, nuevo manifesto. E em terceiro lugar, eu diria que não existe manifesto o discurso de manifesto sem algum tipo de apelação. E nesse sentido, o manifesto participa desses discursos que são complementarios a política e a propaganda. Porque o objetivo do manifesto é mudar alguma coisa. O objetivo do manifesto é instalar algo que não está hegemónicamente aceito. Não existem manifestos de coisas que todo mundo concorda ou de coisas que são hegemônicas ou de coisas que o próprio Estado defende. O manifesto é, por definição, contra. O manifesto é, por definição, aquilo que está por vir. ¿Se entende? Aquilo que debe ser conseguido. Y por tanto, todo discurso de manifesto presupone un llamamiento, una convocación, una apelación a modificar algo, una apelación a se unir a nós para mudar o mundo. Porém, quando nós pensamos isto em relação com a arte e a literatura, o que nós observamos que o que está em jogo em todos os manifestos é o que é a literatura, o que é a arte. E quando nós pensamos o que é a literatura, o que é a arte, vocês vão ver que todos os textos que estão no caso de Verani, todos pressupõem a ideia de como se escreve um poema, o que é a literatura, quem são os que têm direito a falar em literatura e quem não, como se consegue a
prestigio literario. ¿Quiénes definen o qué es literatura? ¿Cómo se vincula esa literatura con la política? ¿Cómo se vinculan esos textos con el resto de los discursos artísticos? En otras palabras, los manifestos van no ámago lo que es algo totalmente nuevo no comienzo del século XX, que no es a cultura necesariamente, es a industria cultural. En otras palabras, los manifestos son a proposta de modernización o a proposta de modificación de una cosa que Antonio Cándido llama sistema literario. Importante para un vanguardista es saber cómo criar una metáfora, cómo destruir o instaurar a crítica, que serve para que su metáfora sea considerada literatura y llegue al resto de la sociedad como literatura. Es un tipo de literatura que es naturalmente crítica. Todo poeta de vanguardia, todo vanguardista no es apenas un poeta o un dramaturgo o un escritor, etc. Es también un crítico do sistema literario. Cuando vocês ven los diferentes textos que coloca Verani en un país, vocês van a ver que son extremadamente heterogéneos, porque de la misma forma que no estemos dentro de la izquierda, por decir así, una atomización enorme de partidos, nas vanguardas acontece a mesma coisa. Todos tienen un planteo que es lutar para modificar a literatura o quebrar con as reglas do século XIX. Porém, tem o grupo ultraísta. Por exemplo, na Argentina, tem o grupo Martín Fierro, o grupo Proa, o grupo tal, o grupo tal. E às vezes esses grupos estão em luta a morte também, se entende? Coisa é um vanguardista como Borges, que é um vanguardista morno, y otra cosa, o por ejemplo, que serían las vanguardas dentro de Argentina de proa o de ultraísmo, que están muy perto de la vanguardia creacionista do chileno Vicente Huidobro, y otra cosa es la vanguardia de la revista Martín Fierro con Oliverio Girondo, que vocês vieron que es un dos autores que toma Schwartz, y que tiene un planteo mucho más parecido, por ejemplo, con un Maples Arce o con las primeras vanguardas do México. En otras palabras, eu coloquei isso porque, digo, eu comentava da Argentina, porque na Argentina, curiosamente, tem várias vanguardas diferentes e tem vanguardas interessantíssimas na medida em que talvez, por exemplo, a vanguarda de Martín Fierro, quando vocês vejam um manifesto Martín Fierro da Argentina, vocês têm uma vanguarda que parece extremadamente rupturista e social. E, no entanto, esa vanguardia, que es una de las más avanzadas do ponto de vista poético, es una de las más atrasadas do ponto de vista social. ¿Por qué? Porque a mayoría dos vanguardistas eran mauricios, filhos de papá y de mamá, y no final colocan una invocación que es claramente racista. O universo vanguardista es un universo que a gente tem que contextualizar. Nossa época é diferente das vanguardas. En 1920 no existe un voto secreto en muchos lugares, no existe universalización do voto, no existen leyes trabalhistas, verdadeira a jornada de trabajo de 14 horas o más. O sea, en otras palabras, o contexto social de comienzo do século XX es un contexto de opresión social enorme. Y por tanto, o discurso está realmente tentando mudar cosas de base. ¿Se entiende esto? Un museo hoy está pensado para estar abierto ao geral da população. Un museo no comienzo do século XX é para uns poucos escolhidos. ¿Se entende? Então, a diferença do que acontece hoje, as vanguardas é um contexto de luta agresiva porque tem coisas que no son las mismas que están hoy. ¿Tá?
Então, o que caracteriza o discurso político de começo do século XX não é a concórdia, é a agressividade. Ok? E essa agressividade, e essa polêmica, e essa luta, que é uma luta verbal, tem a ver, se produz também entre vanguardistas. E então, digo, não é que todos os vanguardistas formam um bloco homogêneo. Uma coisa muito importante, e para isso estão os textos que recopila Verani, é para nós observarmos que, mesmo dentro de um país, a heterogeneidade das vanguardas é enorme. E que alguns propõem coisas semelhantes com outros, mas outros propõem coisas que às vezes são até contraditórias dentro do próprio manifesto vanguardista. Ok? Você entende isto? Professor, eu imagino que justamente como esse movimento ele está muito ligado a um movimento político, né? Como ele não fica em si mesmado, pensando que os nossos movimentos políticos e obviamente desde o período são sempre muito diversos, inclusive dentro às vezes dentro de uma mesma cidade, né? Você não precisa nem pensar num país inteiro. Os grupos e cada um das suas demandas, né? E os seus apelos, se a gente for pensar em questão de vanguarda, vão ser tão variados que eu consigo imaginar que justamente essas vanguardas acompanhem as variações políticas que existem, por exemplo, dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, e também isso muda de país para país, né? Porque as questões e as demandas políticas e sociais de cada país, culturais, vão variando também. Então, não tem Sem como dúvida. pensar nisso de forma extremamente homogênea só porque é vanguarda, né? Bom, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é isto que você diz. Ou seja, eu não sei se a heterogeneidade das vanguardas dentro de cada país e entre os países de Hispanoamérica tem a ver com algo tan concreto como diferentes movimentos políticos. Às vezes sim, às vezes não. ¿Por quê? Porque esa diversidad de movimientos políticos, na verdade, se está construindo en ese momento. Por tanto, o que sí podemos dizer é que, sem dúvida, existe uma heterogeneidade. De que depende essa heterogeneidade? É mais difícil. Tem vários factores diferentes. Claro que você tem vanguardas que claramente se vinculan ao Partido Comunista, como por exemplo todo que se vincula con o surrealismo, e outras que rejeitam isso. Mas, no caso de Hispanoamérica, não é tão claro essa divisão que, por exemplo, sí fica muito clara nas vanguardas francesas. Entende? Porém, sim, é verdade que o primeiro ponto que todos podemos concordar é que nós não podemos falar das vanguardas da Argentina, das vanguardas de Chile, das vanguardas... Não. Dentro das vanguardas da Argentina existe uma heterogeneidade. Dentro das vanguardas da Argentina e Chile existem alianças e heterogeneidade. E isto tem a ver com uma coisa que decía Schwartz. E é que no âmago das vanguardas está o internacionalismo. Ou seja, a ideia de um cosmopolitismo extremo. Ou seja, a ideia de que todas as vanguardas son internacionalistas, sean como forem, y presuponen una oposición a un dos valores mais fortes do século XIX que infelizmente ainda está vigente, que é o nacionalismo. Uma das coisas importantes que virou até anterior ao surrealismo. Ou seja, a característica principal de Huidobro es que Huidobro ya está desenvolvendo ideias vanguardistas na América, mesmo antes de que aparecessem os primeiros vanguardistas na América. Se vocês ven as datas, van ver que Huidobro já está com ideias de vanguarda até antes de 1914. E, de fato, Huidobro viaja a Europa. E como as vanguardas são internacionalistas, Huidobro escreve em francês. E uma parte enorme da obra de Huidobro é traduzida para o espanhol depois. Então, quando vocês veem as obras completas de Huidobro, parece como se Huidobro fosse um escritor, um poeta que escreve em espanhol. E, na verdade, Huidobro escrevia em francês ou em espanhol porque não tinha esta ideia romântica. Elas foram traduzidas não por ele.
Foram traduzidas. Às vezes foram reescritas, traducidas por ele, mas não sempre. Por exemplo, uma polêmica importantíssima em torno da obra de Vicente Huidobro é que seria uma obra completa de Vicente Huidobro? Com critérios nacionalistas, ou seja, qual é a língua nacional? O espanhol. Colocan na obra completa de Huidobro só que está escrito en español. Cuando na verdade a ideia de língua nacional está en xeque en Huidobro. Y de fato, Huidobro participa da mesma forma que franceses, rusos, alemães, italianos y outros hispanoamericanos do começo dos movimentos de vanguarda que son o cubismo, o dadaísmo y só depois o surrealismo, que son as ideias de ruptura con ese mundo burgués, que son también ideas antibelicistas en relación con la Primera Guerra Mundial. O sea, a idea de que a Primeira Grande Guerra é una guerra de intereses burgueses y coloniais y as pessoas son carne de cañón. Y en eso existen varias cuestiones, porque os futuristas de alguna forma apoiam a guerra y otros no, os dadaístas no, trabalham em Suíça, mas do nosso ponto de vista é importante levar em conta que nós podemos falar de vanguardas en Hispanoamérica y eu até diría, sería más propio falar como fala Schwartz, de vanguardas en América Latina, porque se incluye o Brasil, é imposible deixar fora a influencia enorme en todas as vanguardas hispanoamericanas da Semana de Arte Moderna 1922. ¿Sí? Então, nós até podemos falar em vanguardas da América Latina. Porém, Huidobro é um caso à parte. Por isso que é tão destacado no começo por Schwartz. Porque se alguma vez as vanguardas foram algo que não fosse nacional ou continental, é no momento em que Huidobro viaja para a Europa e então Huidobro participa da gestação das ideias de vanguarda de forma internacionalista. Alguém poderia dizer, mas a vanguarda de Huidobro qual é? O criacionismo. Mas vejam bem, o criacionismo e Huidobro são a mesma coisa. Ou seja, Huidobro começa com ideias vanguardistas e quando volta para a América Latina, se encontra com que ele está sozinho e que então nos discursos dele é preciso criar um movimento coletivo, mesmo que seja fake, que é a ideia do criacionismo. Se entende isto? Então, Huidobro é um caso muito particular, muito particular, tá? Não é, digamos, é para ser avaliado como en una posición, si ustedes quisieran, de pionerismo en relación con los textos que están compilados por Verani, dos manifestos. Porque de fato en esos manifestos ustedes van a ver que a veces atacan Huidobro como algo bello ya, a veces reivindican Huidobro, a veces, o sea, Huidobro es un caso particular, ¿sí? Tem uma questão em relação com isso, e é que Huidobro é prévio ao momento no qual começam a aparecer os primeiros textos de vanguarda hispanoamericanos, que na verdade começam a aparecer a partir da década de 1920, quando Huidobro já tinha escrito antes. O que eu gostaria, nesse caso, de destacar é que cuando se fala en que las vanguardas son internacionalistas y cosmopolitas y que rejeitan el nacionalismo, o que están colocando en xeque no es necesariamente a nación. O que rejeitan el nacionalismo, que no es la misma cosa. En otras palabras, que las vanguardas, en una especie de looping extrañísimo en Hispanoamérica, comienzan siendo cosmopolitas, mas acaban reivindicando una tradición cultural que está vinculada ao local, a nación, mas no a nación Brasil, Argentina, México, ao que é a ideia de nación vinculada à cultura, às diversidades culturais dentro de cada lugar. Cuando o manifesto antropólogo, un manifesto para o Brasil,
retoman a idea de cultura brasileira, não pressupõem uma cultura brasileira a um modelo do nacionalismo burguês, branco, homogêneo, europeizante, etc. O que retoman é a ideia de que existe uma possibilidade de cultura, e de cultura heterogênea e diversa, e integralizada por diferentes culturas como é en América Latina, que no puede ser única, da mesma forma que no puede haber una única lengua, que no puede haber una única, ¿se entiende? A irrupção do tupi-guarani nas vanguardas brasileiras é proposital. A irrupção de outras línguas e de outras formas coloquiais, a redefinição do que é a língua culta e do que é a língua popular e como o popular ingressa no universo da literatura é o maior legado da vanguarda. Esta é uma ideia de gelado, né? Me estou adiantando um pouquinho. Mas, para continuar um pouco com isso e dar uma espécie de fechamento nesta coisa de verano. Quando vocês pegam os diferentes textos que están caracterizados por ese discurso de manifesto dentro de un mismo país en Hispanoamérica, observan uma heterogeneidade, que era o que já tínhamos falado. Mas existem basicamente duas linhas de como é trabalhada esta questão do cosmopolita perante o local. Ou seja, dentro dessa heterogeneidade, tem textos de vanguarda, tem manifestos de vanguarda que están más dirigidos para un cosmopolitismo extremo. O sea, una internacionalización extrema que presupone también o abandono de toda tradición cultural. Una ruptura de plano con lo que é o pasado. Porém, a linha mais fecunda dessas vanguardas não é essa. A linha mais fecunda das vanguardas é aquela que observa que quebrar con o pasado é quebrar con un pasado burgués do século XIX. Y que, por tanto, ahí se retoman os aspectos culturais que ven desde 5 séculos atrás, às vezes, y que serven para a conformação, talvez, do primeiro intento de algum tipo de cultura nacional baseado nas identidades dos diversos componentes culturais que existem nos países de Hispanoamérica. Não é contraditório. Vocês podem ver um texto como o Manifesto Actual do México e vão ver que o Manifesto Actual do México é extremamente cosmopolita e ao mesmo tempo acaba viva o molho de guajolote. Entende? Que é a mesma coisa que colocar em um manifesto vanguardista extremamente moderno, rupturista y cosmopolita o título de Martín Fierro, que é un gaucho que é o personaje principal da literatura gauchesca do século XIX. En otras palabras, o que estou dizendo é que, como diría Octavio Paz, a ruptura das vanguardas con a tradición na América é diferente que na España, que na Europa. Europa tem que quebrar con una tradición cultural que tem 20 séculos. América quebra con una tradición cultural importada que tem apenas 150 anos. E como quebra con esa tradición burguesa do século XIX? Recorrendo ao anterior. Não é casual que os vanguardistas se inspiren nos aztecas, nos incas, nas diferentes formas culturais vinculadas ao barroco. En otras palabras, hacen una especie de looping, no cual recuperan todo aquilo que estaba abafado pelas ideas do progresismo burgués do século XIX. Octavio Paz diz que existe una idea de tradición antiga,
y que existe una idea de tradición moderna. Y esto es problemático, ¿no? Porque ¿qué é a tradição? A tradição é o que religa os costumes. Tradición está vinculado a religión. A traditio é o que é trazido para o presente desde o passado. A tradição é o conjunto de rituais e valores que se repetem de forma igual desde o passado. Vejam bem, vou colocar um exemplo elementar. A Eucaristia. Quem é cristão sabe, e católico, sabe que vai à missa e chega um momento no qual você claramente bebe e come a hóstia. Mas não um pedaço de pão. Debido a determinados rituais, como a misa, a benção, etc., etc., esse pedaço de pão da hóstia está consagrado. E a pessoa que acredita nisso, quando toma a hóstia na sua boca, não está comendo um pedaço de pão. Está recebendo o corpo de Cristo. Entende? A tradição e a religião têm o mesmo sistema ritualístico. O ritual é uma coisa que se repete sempre igual, porque tem a capacidade de eliminar a temporalidade, a história. Se eu repito exatamente os mesmos passos, o passado, aquele passado de 2000 anos atrás, quando Cristo se falou que esse era seu corpo, volta presentificado. Cada vez que um cristão católico toma a hóstia, o tempo se produz um milagre. E o pão se transforma em corpo. E o vinho se transforma em sangue. Estão me seguindo? A base da tradição é a repetição de aquelas coisas que estão no passado. Uma sociedade baseada na tradição, como todas as sociedades antigas ou medievais, pressupõe que a verdade presente não está no presente, e muito menos no futuro. A verdade está no passado. E para eu chegar à verdade, o que tenho que fazer é repetir em uma certa tradição essa verdade que me assegura a verdade presente. Vejam bem que a modernidade é todo o contrário. A modernidade é uma quebra na qual o passado pisado. A verdade está no progresso. Todo está no futuro. As sociedades da modernidade são prospectivas. A temporalidade da modernidade não é no passado. É o projeto. O que está para frente. Estão me seguindo? Por isso é que o texto de Bergman explica claramente, nessa introdução a tudo que sólido desmancha no ar, que a modernidade pressupõe uma experiência totalmente diferente àquela das sociedades tradicionais. Porque aí a verdade já não tem o que procurar no passado. E vejam bem que a modernidade se caracteriza porque o valor positivo não está na repetição do antigo. O velho é má palavra. Na verdade, todo é melhor na medida em que é novo. E isso pressupõe uma renovação constante e também uma obsolescência constante. Digo, porque o que hoje é novo, amanhã já é velho e precisamos criar algo novo. E assim pela frente. Então, Octavio Paz diz, a tradição clássica, a tradição no sentido antigo, pressupõe a repetição do passado. A tradição moderna, o que pressupõe é, olhando para frente, selecionar e recuperar aquelas coisas do passado que servem para melhor construir um projeto. Em outras palavras, o passado para a tradição da modernidade, ou a tradição no sentido que hoje nós falamos tradição, não é uma obrigação de repetir. É uma canteira de mineração para achar os valores
que servem para construir o futuro. E essa ideia de tradição, segundo Octavio Paz, é a que guia as vanguardas. Porque as vanguardas, precisamente na América Latina sobretudo, para poder construir um futuro cultural e um futuro artístico, rejeitam o passado imediato, burguês, mas reivindicam uma ancestralidade cultural que não é para voltar àquele momento, mas para construir uma coisa nova. Então, em todos os manifestos e textos que estão na compilação de Verani, vocês vão ver que tem alguns textos que têm uma tendência totalmente de ruptura total com o passado. Mas a maioria, e os mais fecundos, são aqueles que de alguma forma fazem um caminho em looping, propõem um futuro diferente, recuperando uma parte do passado. O exemplo mais claro disso é a oposição Huidobro-Neruda. Embora Huidobro en algún momento dice que todo que ele aprendeu das vanguardas o aprendeu vinculado às antigas culturas do norte do Chile, na verdade, Huidobro é claramente um vanguardista de ruptura, um vanguardista internacionalista ao extremo. Enquanto que Neruda, vocês vão ver que sempre pressupõe algum tipo de recuperação, seja do lugar comum, seja de alguma parte do passado, etc. E não por nada que Neruda escreve o Canto General, que é a reescrita da história da América em forma de poema vanguardista. Tá? E outra coisa que eu diria que tem que ter também um certo, digamos, cuidado, é que eu coloquei como linha geral o tema da modernidade, precisamente porque o ponto fundamental do nosso programa é a ideia de que as vanguardas não é que vêm da Europa, que o modernismo não vem da França, que o que acontece no final do século XIX e durante o século XX é que a literatura hispanoamericana entra em concerto, entra em relação, como se fosse uma orquestra com toda a literatura ocidental. A diferença do que acontecia nos séculos da colônia, ou a diferença do que acontecia no começo do século XIX, em Hispanoamérica, a partir de, eu diria, dos anos de 1880, a literatura dialoga de igual a igual com a Europa. Então, pensar que as vanguardas surgem na Europa e vêm para a América é um erro grave. Que Huidobro foi a Europa e trouxe as vanguardas? Não. Huidobro é um hispanoamericano que foi na Europa e construiu ele próprio as vanguardas. ¿Están me seguindo? E Borges, que é um argentino que trouxe a vanguarda de Espanha? Não. Borges é um argentino que viveu na Suíça junto com os dadaístas durante a Primeira Grande Guerra, quando Suíça era e sempre é neutral. Depois vai para a Espanha e cria as vanguardas na Espanha. Ou seja, onde que está? É uma coisa que é importada? O que é importada é a sensibilidade em relação com certas pessoas. Ou seja, os hispanoamericanos percebem que seu lugar é Hispanoamérica quando estão fora de Hispanoamérica. E querem uma definição melhor que internacionalismo que essa. Ou seja, é quase a mesma coisa que dizer, para você entender quem você é, precisa sair do teu povoado. Porque se você fica na zona de conforto do teu povoado local, na verdade você acha que sabe quem é. Mas só está repetindo a mesma tradição de sempre. Ora, você sai do teu povoado. Você conhece cosmopolitamente todas as tradições. E então você volta a teu povoado para construir a tradição do futuro desse povoado que era desprezado
pela cultura europeísta do século XIX.